Oi, oi pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre metabolismo. É muito comum as pessoas no processo de emagrecimento elas relatarem que não têm sucesso porque o metabolismo está lento. Então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso aí, o que você está fazendo para deixar esse metabolismo lento e claro, né, o que você pode fazer para destravar esse metabolismo, botar ele para rodar e conseguir eliminar essas gordurinhas aí, principalmente as localizadas. Porque o que acontece aqui, gente, no processo de perda de peso no geral? É muito comum as pessoas iniciarem fazendo as estratégias, né, ali as dietas, elas têm resultados, só que chega um certo momento que elas não conseguem ter mais resultados e às vezes elas não conseguem dar aquela secada a mais, reduzir aquela gordurinha que está ali localizada, né? Então ela fica meio estagnada, meio travada e às vezes, né, até reganha aquele peso que já foi perdido. E isso tudo tem a ver com o metabolismo dela, tá? Porque aquele metabolismo ali pode estar bloqueado, né? Ele pode estar estagnado para esse processo. Então, primeiro é muito importante a gente entender o que está acontecendo para que a gente consiga fazer as melhores estratégias aí, as melhores combinações dos alimentos para você destravar o seu metabolismo, botar ele aí, né, ligar ele para que ele fique pegando fogo para você conseguir queimar toda essa gordurinha localizada que tanto aí incomoda. Boa noite, pessoal do Face também, estão me ouvindo direitinho? Porque às vezes no Face aqui eu não sei. Vamos ver, né, se hoje a minha internet permite a live ser feita nos dois locais ao mesmo tempo, né? Só fixei aqui o que a gente vai falar, porque aí ó, as pessoas vão entrando, elas já vão saber, né, sobre o que é. Então, bora lá, gente, vamos entender aqui o que pega. É importante a gente entender que o nosso metabolismo, né, ele não é definido ali simplesmente pela genética, né? Então, na maioria dos casos, não é sua genética que é ruim, não é sua genética que é de um metabolismo lento, mas nós estragamos o nosso metabolismo e isso aí é que faz você depois ter essa dificuldade em perder gordura, principalmente aquela que está localizada, porque às vezes você está fazendo coisas aí que não são, né, favoráveis ao funcionamento do seu corpo. E hoje eu vou explicar 3 pontos aqui muito importantes para vocês entenderem e não fazer mais, né, para você evitar que isso recorra novamente, né? Afinal de contas, o objetivo é você conseguir ter resultados aí e manter esses resultados. Então a gente não pode ali voltar novamente a travar esse metabolismo, certo? Então o que acontece, gente? O primeiro passo é a questão de dietas erradas. E às vezes parece que não, né? Não, a dieta nutre, mas a dieta não é importante para a gente perder peso, eu não preciso contar calorias para me conseguir emagrecer. Pois é, gente, só que justamente essa jogada de contar calorias, de reduzir calorias, pode estar te jogando no buraco e fazendo você estar estagnada nesse processo. Olha só para vocês verem. O nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele sempre se adapta às situações, porque ele pensa em sobrevivência, tá? De maneira geral, o primeiro ponto ali para uma perda de peso é realmente você gastar menos do que você gastar mais do que você come, né? Então aí vem essa questão da dieta, né? De contar calorias, reduzir as quantidades. Só que isso aí pode ser um tiro no pé. Por quê? Vamos supor, para você manter o peso que você tem aí hoje, você tem que consumir em torno de 2.000 calorias por dia. Então, você consumindo todo dia 2.000 calorias,
você fica do jeitinho que você tá. Você não perde nem ganha, tá? Só que para você perder peso, você perder essa gordurinha, você vai comer menos. Você precisa comer menos para você tá gastando menos energia que o seu corpo precisa, para aí você conseguir, né, ter essa necessidade de recorrer à sua reserva energética, né, que é a pochetezinha, que é a gordura que está localizada aí, tá? Só que o seu corpo, ele se adapta a isso. Então, se você começa a comer 1.800 calorias, o seu metabolismo, ele vai reduzir também. Então, o seu metabolismo que antes estava de 2.000, ele vai passar a ser de 1.800 calorias, tá? Aí você tem que fazer o que novamente? Aí o que muitas pessoas fazem? Reduz mais um pouco ali. E o seu metabolismo, ele vai novamente se igualar. Então, isso aqui é sempre assim, metabolismo. Você reduz calorias, seu metabolismo também vai reduzir. Então, aqui é por isso que num certo momento você faz por um período ali a dieta, né? E você tem resultados, mas chega um momento que você não consegue mais ter resultados, né? E às vezes fica até pior, porque depois você, a hora que começa de novo fazer essa restrição, você não consegue mais perder nada. Porque você fez essa estratégia ali de uma maneira inadequada, né? E essa redução aí de calorias aqui, você automaticamente começa a reduzir nutrientes. Porque os alimentos eles não fornecem só calorias, mas eles fornecem carboidratos, vitaminas, minerais, eles fornecem ali fitoquímicos, polifenóis, compostos bioativos. Então, eles fornecem tudo para o seu corpo funcionar, inclusive para o seu corpo queimar gordura. Então, não é só simplesmente reduzir o combustível, reduzir as calorias que vai resultar nesse quesito de perda de peso, de queimar gordura. Mas você precisa de nutrientes, de vitaminas, minerais, compostos bioativos para que isso seja feito, tá? Para que isso aconteça. Então, se você vai nessa de só contagem de calorias, reduzir as calorias que você está comendo, sem pensar numa alimentação estratégia, você faz o que com o seu metabolismo? Você reduz ele. Além do fato que ele vai entrar num efeito de redução de metabolismo, redução do consumo, ou seja, ele vai cada dia mais conseguir se adaptar a viver com menos calorias. Aí um tiquinho a mais que você comer, né? Ele já vai correr e estocar aquilo logo como forma de gordura, tá? Porque ele vai entender que você é uma pessoa que passa por restrição, que passa fome, né? Literalmente isso. Então, um pouquinho a mais ali que você comer, ele vai pegar e vai estocar aquilo. Esse caso aqui, gente, é muito comum daquelas pessoas que fazem várias tentativas para ter emagrecimento, tá? Que já fizeram vários tipos de dietas, principalmente sem acompanhamento, né? Que tomaram inclusive remédios, inibidores de apetite. Por quê? Porque quando elas tomam, por exemplo, um inibidor de apetite, ela não sente fome, ela está inibindo a fome e automaticamente o que ela está fazendo? Comendo menos. Aí ela está reduzindo o que? Calorias. E o metabolismo vem reduzindo junto para acompanhar isso, né? Porque você não vai ficar ali o resto da vida reduzindo e só perdendo peso. Não, o seu corpo ele vai se adaptar. Da mesma forma que quando a gente come excesso de calorias, o seu corpo ele vai estocar ela, ele vai guardar ela, porque não tem o que fazer, né? Ele vai armazenar esse excesso de calorias, tá? Então aqui um dos principais erros para deixar o seu metabolismo ficar lento, para fazer ele ficar estagnado na perda de peso, é você principalmente só nessa ideia de fazer contagem de calorias e não ter realmente ali uma estratégia eficiente, uma combinação eficiente dos alimentos para te dar esse resultado, ok? Porque aqui você desencadeia uma série de cascatas que vão atrapalhar isso. E, inclusive, essa questão de você nesse ganha peso, perde peso, ganha peso e perde peso. Esse ganha peso e perde peso, ele também se torna um problema, tá? Porque quando você tá perdendo ele peso e reganhando,
você entra num fator chamado set point. O que é isso? Esse fatorzinho é como se fosse um efeito ioiô, tá? Você deve ter brincado já de ioiô, deve ter tido um filho que brincou, deve saber como funciona o ioiô. O que é esse ioiô? Quando você pega o ioiô, você joga ele. Na primeira jogada, ele vai lá na frente rapidão e volta rapidão. Então, ou seja, ele tem uma intensidade, ele tem uma velocidade, uma facilidade muito grande de ir, né? E vir. Só que, à medida que ele vai e volta, ele vai perdendo essa capacidade, né? Então ele vai perdendo a velocidade, até chegar um momento que o que acontece com esse ioiô? Ele para, ele fica paradinho, ele não vai e volta mais. Esse efeito ioiô, esse ioiô aqui, é o efeito ioiô que acontece com o seu metabolismo, com o seu corpo, quando você vem de várias dietas, quando você vem de vários processos de perder peso e de ganhar peso ali. Você entra nesse efeito ioiô, ok? E esse efeito ioiô é uma forma de você estar estragando o seu metabolismo. Aí é aquele caso, né, das pessoas terem muita dificuldade de perder peso. É aquelas pessoas que comentam assim, Nutri, quando eu era mais nova, eu perdia peso assim, com piscar de olhos, mas agora eu não tô perdendo mais. Justamente, não é só por questão de idade, não é questão apenas disso, mas justamente porque você estragou o seu metabolismo. Você foi e voltou com esse processo tantas vezes que você perdeu a flexibilidade metabólica, tá? Então você entrou nesse set point. Só que não é simplesmente dificuldade em perder peso, porque essa dificuldade a gente consegue remodelar ela, né? Você ali fazendo as estratégias certas, você vai remodelando. Só que aqui você vai entrar numa luta muito maior. Por quê? O seu corpo, nessa ida e vinda, quando ele entra nesse set point, ou seja, nesse efeito ioiô, ele vai determinar que você tem um peso saudável. E esse peso saudável não é o peso seu aí, magrinha, não é o seu peso com percentual de gordura reduzido, mas o seu peso com excesso de gordura, o seu peso com sobrepeso. O seu corpo, ele vai pensar assim, essa mulher é doida, né? Porque ela vai e volta nesse processo. Ela vai lá embaixo, seca, em tempo de passar fome, e depois ela volta e, né, eu consigo fazer ela ganhar peso de novo, mas depois ela volta, perde peso de novo. Não, então nós vamos definir um negócio aqui. A gente vai pôr que para essa pessoa, para essa mulher aqui, ela tem que pesar 70, 90 quilos, né? Esse a gente vai determinar que esse é o peso saudável, porque ela vive passando fome, ela vive emagrecendo demais. Isso é loucura. Então vamos determinar que o peso dela de sobrepeso, de excesso, é o saudável. Então ela vai ficar nesse peso aqui, porque aí a gente evita dela correr risco de morrer, né? Porque vira que mexe, ela tá ali passando por uma restrição, né? Ela tá ali perdendo peso pra caramba. Então a gente vai bater o martelo e o peso dela saudável, o peso dela ideal vai passar a ser esse, vai ser o sobrepeso. Por isso que aí você entra naquele efeito de tá com excesso de peso, mas não perde por nada. Mesmo você treinando e você não consegue ter um resultado rápido, e aí realmente você vai ter que ter calma e esperar, porque você vai ter que reajustar esse metabolismo, você vai ter que ter consciência que você não vai ter esse resultado igual antes, não vai ser, né, dentro de um mês, 2, igual antes você já tinha uma perda de peso. Então você vai demandar muito mais de tempo para conseguir reajustar esse metabolismo, reprogramar esse metabolismo, para que ele possa entender que o seu peso saudável não é o do sobrepeso, mas realmente o peso, né, com redução de gordura, de percentual de gordura aí, tá? Então esse é um ponto que atrapalha muito quando a gente decide ter esse emagrecimento. E esse fator, né, gente, igual eu comentei, porque às vezes fica indo e voltando tanto
que você não fica um certo período contínuo com esse peso perdido longe. Rapidamente, às vezes, você já sente saudade e reconquista ele de volta, né? Então, a gente tem que manter ali um período longo com esse peso perdido. Só para vocês terem noção, para a gente ter uma garantia que o nosso corpo ele está adaptado com aquele peso e que ele não vai ficar ali fazendo manobras para a gente reganhar ele, o ideal seria a gente ficar pelo menos um ano com esse novo peso. Então, vamos supor, você aí agora perdeu, sei lá, 10 quilos, né, de gordura. Então, você teria que ficar pelo menos um ano com menos 10 quilos para o seu metabolismo entender que esse peso aí é o seu novo peso, é o seu peso saudável, é o peso que você vai manter. Porque senão ele vai, né, ficar fazendo, né, estratégias para você reganhar ele de volta, ok? Então, por isso que na nutrição, no emagrecimento, nós precisamos de estratégia e precisamos ter combinações inteligentes dos alimentos, né? Que eu vou falar aqui também mais a fundo também para vocês. Porque se a gente não tem essas estratégias, não tem essas combinações... Nossa, hoje tá osso, né? Oh, meu Deus. Porque se a gente não tem essas estratégias, não tem essas combinações inteligentes, a gente acaba não tendo ali um resultado satisfatório e muito menos mantendo esse resultado a longo prazo, tá? Então ali, gente, quando a gente fala dessa perda de peso, a gente não tá falando só de calorias, mas a gente precisa regular esse metabolismo, adaptar esse metabolismo que o tempo inteiro ali pode estar sendo sabotado e ficando lento, que igual eu falei para vocês, dessas estratégias, se você reduz o que você está consumindo, o seu metabolismo vai reduzir junto, porque ele quer parar a perda de peso. Nós não fomos feitos para emagrecer, nós fomos feitos para estocar gordura. Por isso que emagrecer parece ser tão difícil, tá? Então, eu até falo que a questão de ficar reduzindo calorias é uma das últimas estratégias que a gente deve fazer, tá? Porque primeiro passo também, outro fator aqui, gente, porque quando a gente pensa em fazer essa redução de calorias, muitas vezes a gente embate com outro fator que atrapalha muito, que é o fator emocional, né? O fator psicológico. Porque não é todas as pessoas que têm facilidade em pegar um papel e falar assim, eu vou seguir esse papel à risca, isso aqui vai ser minha vida agora pelo resto da vida, né? Eu vou ficar olhando, pesando e notando tudo. Não é para todos. Então, para muitas pessoas, elas têm que ir com calma nesse processo. Elas têm que primeiro regular esse metabolismo, né? Afinal de contas, imagina, às vezes na sua alimentação, você era acostumado ali a comer um volume grande em todas as refeições, comer bastante alimentos industrializados, a não treinar, não beber água, não comer fruta, verduras. E do dia para a noite você quer fazer tudo de uma vez? Você vai conseguir por um período de tempo, mas depois isso pode se tornar uma sobrecarga para você. Aí vem a questão de não conseguir mais abandonar o processo. Aí você não criou uma flexibilidade metabólica para isso. Você não adaptou novamente seu corpo para comer o saudável novamente. Então, a hora que você oferta para ele um pouquinho a mais fora de uma alimentação equilibrada, ele rapidamente ali transforma aquilo em gordura. Vocês já tiveram essa sensação? Já passaram por essa experiência? Conta aqui pra mim. Ficou um período de tempo fazendo a alimentação ali alimentação toda, né? Fez tudo de uma vez, por exemplo, as frutas, verduras, água, exercício, reduziu o que tá comendo. Mas aí, a hora que deu um mês ali, deu uma afrouxada, começou a afrouxar um pouco, né? Não fazer tudo igual estava fazendo. Aí, de repente, você achou aquele peso que tinha perdido e às vezes até ganhou mais, né? Justamente por isso, você não deu tempo desse metabolismo ele adaptar, você realmente não acostumou com aquilo. Então, esse quesito dessa adaptação metabólica do nosso corpo não é só por questão de alimentos ali que, né, não que são prejudiciais, mas inclusive até de alimentos favoráveis ali,
tá? O nosso corpo, ele desacostuma também de comer comidas, vamos dizer assim, saudáveis, né? Comidas ali mais indicadas, mais nutritivas. É por isso que algumas pessoas até sentem tonteira, dor de cabeça. Uma pessoa que come bastante doce, no dia seguinte ela decide parar de comer doce, ela pode vir com esses sintomas aí, dor de cabeça, pode se ficar mais irritada. Por quê? Porque é como se ela entrasse em uma abstinência e o metabolismo não está adaptado. Então a gente precisa de um tempo para adaptar esse metabolismo, para que ele consiga seguir, né, reajustar, remodelar todo para aquele novo hábito que a gente está colocando. Então, por isso que se tratando de emagrecimento, a gente colocar muita mudança, querer fazer, né, ser 8 ou 80, né, ou seja, ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Então, isso não funciona muito. E eu até falo muito que quando eu fui mudar meus hábitos, né, eu tentava ser 8 ou 80, eu tentava pegar um papel e seguir tudo que estava escrito naquele papel, passo a passo, porque afinal de contas eu sabia o que tinha que fazer, né? Eu já era nutricionista na época. Só que não foi assim. Então toda vez que eu tentava, né, colocar tudo em prática, água, treino, frutas, verduras, não comer industrializados, não comer pizza, não comer hambúrguer, toda vez que eu tentava, eu fracassava, porque eu queria fazer tudo de uma vez e mentalmente aquilo ali para mim ainda não estava pronto para me fazer. Eu tinha dificuldade para fazer aquilo. Então eu desistia, desanimava e era aquela frustração, né? Daí era aquele ciclo. Queria fazer tudo de uma vez e não dava conta. Então quando eu botei na minha cabeça que eu ia devagar, que eu não ia me desesperar, que eu ia pegar passo a passo, tudo foi mais tranquilo. Então, o primeiro ponto que eu comecei a melhorar foi a hidratação. Depois veio uma fruta que eu comecei a comer todo dia de manhã e por aí foi até eu conseguir controlar, adaptar toda a minha alimentação. Então, é isso que acontece. A gente tem que ter muitas vezes, ter essa cautela, porque se a gente quer fazer tudo de uma vez, você acaba aí desregulando esse metabolismo seu, porque você entra nessa. Um mês eu faço tudo. No outro mês eu desleixo e não faço nada. Aí no outro mês eu volto e faço tudo, né? Então isso aí acaba fazendo o seu metabolismo ficar assim. Essa mulher é doida, esse povo é louco, né? Um mês ela come tudo, né? Me enche de nutrientes. No outro, ela já... Tô vendo se o Heitor tá chorando. Não, não tá não. No outro, ela já... Né, um mês ela me enche de nutrientes. No outro, ela já esquece de mim, já me entope de alimentos inflamatórios. Ela fica querendo me matar, né? Então, o que acontece, né? O nosso metabolismo, ele fica doidão, ele não sabe lidar com isso. Então, ele vai criar estratégias para adaptar, porque na mente dele, a gente é louca, né? A gente tá querendo se matar. Então, ele vai pensar o quê? Não, eu vou reservar energia e vou reduzir o metabolismo dessa mulher. Aí, o que ele faz? Ele reduz, né? O metabolismo fica reduzido. Com isso, a gente tem dificuldade de perder peso. Com isso, metabolismo reduzido, a gente pode ter alguns sintomas de cansaço, sonolência. Por quê? O metabolismo reduzido é justamente isso, é você ficar mais parado. Então, você vai ter a tendência a ter uma dificuldade a mais, né? Então, um raciocínio mais lento. Tudo isso, gente, pode ser sinal de metabolismo lento, tá? Porque é essa lentidão mesmo. Igual a questão da tireoide. A tireoide, nossa, é o que controla o nosso metabolismo, controla o funcionamento do nosso corpo. Se uma pessoa desenvolve o hipotireoidismo, é o quê? É o metabolismo lento. Ou seja, reduzir, né? Vamos reduzir, baixar a intensidade aqui. Vamos reduzir a pressão dessa pessoa, né? Vamos pôr ela mais lenta. Então, o intestino pode ser preguiçoso, ou seja, constipação, né? Não vai todo dia no banheiro. Essa pessoa vai ser mais desanimada, né? Uma preguiça mesmo ali, sonolência, porque o metabolismo dela tá reduzido, ele foi reduzido, ok? Por justamente uma estratégia do nosso corpo de autodefesa, porque ele não sabe o que está acontecendo com a gente, ele não consegue entender. Porque por mais que no seu cérebro você pense assim todo dia, Senhor Jesus, eu quero secar, eu quero emagrecer nesse 2023, quero ter a barriga da Graciane Barbosa. Por mais que você pense isso no seu cérebro, o seu corpo, ele não entende isso.
Ele não pensa, ele não é programado para emagrecer. Ele é programado para sobreviver. Então ele vai fazer de tudo para te manter vivo, né? Então por isso que quando você passa por esses períodos, né, de estratégias, até mesmo igual, vamos supor, uma redução muito severa de carboidrato, sem ter ensinado o seu corpo isso, sem ter preparado, sem ter sido com estratégia, simplesmente, né, amanhã você decide não comer mais carboidratos, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir fraqueza, você vai sentir muito desejo por carboidrato, por doce, né? Porque o seu corpo entende que você está querendo se matar, né? Então ele quer evitar isso, ele quer te obrigar a voltar a dar a ele aquilo que ele é tanto acostumado. Então por isso que nós não podemos pensar, focar só nas calorias. As calorias ali, elas resultam no emagrecimento quando a gente reduz? Sim, claro, né? Há uma parte do processo ali, a gente, dependendo do nível que você tá, às vezes você tem que ir para esse caminho mesmo, de ter um papelzinho, pesar tudo que você tá comendo, é assim mesmo. Mas, dependendo ali, se não for com estratégia, não for com combinações inteligentes dos alimentos, isso aí pode se tornar um tiro no pé, porque isso aí pode desajustar ainda mais o seu metabolismo e fazer você não conseguir ter os resultados que você queira, tá? Então, pra gente fazer o nosso metabolismo ficar lento, você viu a babá do Heitor? Tá comigo. Ah, tá. Não, beleza. Tô caçando a babá eletrônica do Heitor, porque nela eu monitoro, né? Mas ela tá com o Alex. Então, gente, então temos alguns motivos que fazem a gente ter esse metabolismo lento. E não é, né, a genética, igual que eu falei pra vocês. É uma dieta que foi feita errada, é você perder e reganhar peso, é os maus hábitos também fazem você ter um metabolismo lento. Então, aquela pessoa que é sedentária, que não treina, não faz nenhum tipo de exercício físico, essa pessoa, ela também vai ter essa tendência a ter um metabolismo lento. Primeiro ponto, porque o exercício, né, você vai estar movimentando, você vai estar acelerado, então quando você não tá, você é aquela pessoa mais apática, fica mais parada, você não tem gasto energético, então o seu corpo entende o quê? Não preciso ficar no alto acelerado, porque essa pessoa não gasta energia, ela fica parada, né? Então se você ficar o dia inteiro sentado paradinho, o seu metabolismo, ele vai ficar reduzido. Agora, se no outro dia você é aquela pessoa ativa, que vai para o serviço de a pé, que treina, vai para academia, que arruma casa, ficou o dia inteiro andando para lá e para cá, seu metabolismo ele passa a ser outro, né? Porque você gastou energia, você está estimulando aquilo. Então, o treino, o exercício físico, ele é um ponto muito importante para a gente manter esse metabolismo acelerado, tá? Então, quando a pessoa ela é sedentária, ela se torna sedentária, cada dia que passa, ela vai tendo esse metabolismo mais lento. Porque para que ele vai ficar gastando energia? Se essa pessoa ela não faz nada para gastar. Não faz sentido, ele não tem essa necessidade, né? Então, ele não vai ficar se desgastando à toa, ok? E a alimentação, gente, uma alimentação principalmente inflamatória, ela vai fazer o seu metabolismo ficar lento também. Porque uma alimentação inflamatória, ela desajusta, ela desorganiza o seu metabolismo. Uma alimentação com tendência inflamatória, o que ela vai fazer? Ela vai inflamar o seu corpo, ela vai deixar ele inflamado, realmente é como se fosse uma doença mesmo, doente. Ela vai fazer um déficit mitocondrial. O que é esse déficit mitocondrial? Para você queimar gordura, você precisa de umas organelas chamadas mitocôndrias. É como se fosse um forninho que você pegasse a célula de gordura e colocasse dentro desse forninho e ele pegava fogo e elimina essa gordura, tá? Então, uma pessoa que tem uma alimentação desajustada, um metabolismo lento, ela tem um déficit das mitocôndrias, ou seja, ela não tem mitocôndrias em quantidades satisfatórias, as que tem não funcionam bem, né? É como se fosse se você fosse perdendo esses forninhos de queimar gordura aí no seu corpo. Então, essa pessoa fica o quê? Estagnada. Então, essa pessoa, às vezes, começa a treinar, começa a fazer, uma alimentação ali, pensando em calorias, mas ela está estagnada, ela não consegue ter resultado, porque ela está
com esse déficit mitocondrial, certo? Que é causado principalmente por uma alimentação inflamatória. Outro fator, a resistência à insulina, porque quando a pessoa tem uma resistência à insulina, ela fica liberando muito esse hormônio, né, que é a insulina, e esse hormônio ele é totalmente contra a perda de peso. O que ele faz ali? Ele bloqueia a lipólise e a queima da gordura. Ele bloqueia você tirar a gordura de onde está estocada, mandar para a corrente sanguínea e queimar essa gordura. Então é bloqueado. Além do fato de aumentar ali mais a fome, né? Então é totalmente contra a insulina o processo de perda de peso. E também a desregulação do ciclo circadiano, ou seja, do nosso relógio biológico, do funcionamento normal do nosso corpo. Então, esse sedentarismo, essa alimentação, principalmente essa alimentação inflamatória, ela vai fazer o quê? Ela vai desajustar o seu ciclo circadiano. Ela vai fazer ali o seu metabolismo literalmente ficar travado, você ter dificuldade nesse processo. Aí não vai adiantar você ficar ali fazendo dietas restritivas, você morrer na academia, morrer fazendo treinos ali, porque isso aí não vai te trazer resultados, justamente por esse quesito, né? Por essa questão desses processos que foram ativados aí e ficaram, né, desajustados. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Se você aí às vezes se identificou, que fica inibindo, que sente que seu metabolismo está lento, porque você está tentando perder peso e não está vendo resultado. Então, pra gente, né, um dos passos pra gente destravar esse metabolismo, primeiro ponto até que eu falo, é a gente fazer o treino. Ter um treino intenso, tá? É muito importante. E se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, procure um profissional especialista para montar esse treino para você. E o principal, gente, tem que ter um cardiozinho. Eu não gosto de cardio, sério. O que é o cardio? É uma corrida, é um andar de bicicleta, né? Mas é um HIIT, por exemplo, né? Você, uma hora, por exemplo, vamos supor, um HIIT na esteira. Você tá andando e depois você dá uma aumentada na intensidade, uma corrida, né? Esse cardio, ele é um grande estimulador de oxidação de gordura e de aceleramento de metabolismo. Inclusive, tem estudos que relatam que quando a gente faz um cardio, principalmente esse estilo de HIIT, você não gasta calorias não só apenas na hora daquele treino, mas até 10 horas após aquele treino você ainda continua gastando calorias, ou seja, seu metabolismo ainda continua acelerado, tá? Então, ou seja, você está tirando seu metabolismo da lentidão, saindo do metabolismo lento para o metabolismo acelerado, com o cardio, por exemplo. Mas, igual eu tô falando, gente, olha com o educador físico, porque às vezes, né, no seu caso, você não consegue fazer, mas é muito importante ter, né, um cardio, um aeróbico aí junto, ok? Aí você ainda combina com estratégias, né, de pré e pós-treino ali, perfeito, arremata isso aí, você consegue dar uma destravada nesse metabolismo. E tá vendo que a gente não falou ainda de quê? Restrição calórica, né? Falei só de cardio. Alimentos também, gente, que vão ser controladores, reguladores da absorção do carboidrato, da estimulação da insulina. Porque lembra que eu falei, quando o metabolismo ele tá lento, automaticamente a gente vai ter ali alguns fatores acontecendo para ele estar lento. E um deles é a resistência à insulina. Ou seja, é quando o seu corpo começa a não combinar mais com a insulina, né? E essa insulina, ela vai lá na célula da sua gordura e fala assim, não queima essa gordura, deixa isso aí estocado. Ela é totalmente contra o emagrecimento, tá? Então, controlar esses níveis de insulina no nosso corpo é muito importante. E, gente, é batata. Pessoas com sobrepeso, com obesidade, pessoas que emagrecem, reganham peso, geralmente ela tá com esse metabolismo todo travado, todo estragado e provavelmente ela tem uma resistência à insulina, tá? Ela tem uma alteração nesse processo de absorção dos carboidratos, ok? Futuramente isso aí pode até vir se transformar numa diabetes. Então aqui também, a pessoa que tem diabetes,
principalmente tipo 2, ela pode estar com esse metabolismo lento, então ela tem que controlar, nivelar esse nível de glicose dela para ela conseguir ter resultados satisfatórios, tá? Então, utilizar, né, alimentos que vão controlar essa resistência à insulina é muito importante nesse processo. Só para vocês terem uma noção, para vocês olharem, tá? É importante, até falo, quem não fez exames, passa ao médico, vai no enfermeiro do PSF e comenta que você quer fazer um check-up, porque ele vai te pedir esses exames básicos, tireoide, que avalia, né, o nosso metabolismo, vai te pedir insulina, glicose em jejum, porque aí você já consegue ter o norte, como que tá a sua saúde. Então, você tem esses exames e acompanhando aqui as lives da Nutri, você já começa a ver se tem alguma coisa certa aí ou se tá errado, o que pode estar acontecendo e te atrapalhando nesse processo. Mas, por exemplo, indicadores dessa resistência à insulina, se a sua glicose ali, ela deu ali 90, se deu mais de 100, a gente tem que ligar um alerta para essa resistência à insulina. Se a sua hemoglobina glicada, ela deu ali mais de 5, 5,5, 7, nossa, a gente tem que ligar um alerta ali. Você não tá tendo uma boa relação com os carboidratos, não. E aqui você não é que você vai retirar, parar de comer carboidratos. Não vai, porque você precisa do carboidrato, tá? Mas você vai ter a alimentação estratégica, vai aprender, vai combinar os alimentos de uma forma estratégica para você conseguir controlar esses níveis, normalizar esses níveis aí, ok? Então, quais alimentos que a gente pode usar para controlar esses níveis de glicose, esses níveis de insulina? Um deles que é muito simples e eu falo muito com vocês e eu amo é a canela. A canela é um alimento, gente, na verdade, uma especiaria, né? Simples da gente encontrar. No supermercado mesmo a gente encontra a canela, né? Em qualquer supermercadozinho aí tem canela. Então não é nada assim, né? De outro mundo. E a canela, ela tem essa função de controlar o nível ali de açúcar, né? No nosso sangue, dos alimentos ali, modular essa liberação da insulina, ok? Você pode utilizar ela como fruta, você pode utilizar ela no mingauzinho de aveia, você pode utilizar ela fazer o chá, você pode no café. Inclusive, olha pra vocês verem, olha essa dica que eu vou dar pra vocês, para queimar a gordurinha localizada e acelerar esse metabolismo. Olha só pra vocês verem. Vai fazer um treinozinho, um cardio, que a gente já viu aqui que bota pra queimar, né? Vai fazer um cardiozinho. Você pode aproveitar e fazer esse cardio, às vezes, em jejum, se você se sente bem com isso, tá? Então, ali a gente pode fazer o quê? Um café, mas é um café mesmo, tá, gente? Não é que esse café ralo, não. Café mesmo, tá? Sem açúcar, ok? Porque o açúcar, ele estimula essa insulina, descontrola, dá picos de glicose e não é o que a gente quer, tá? Porque esses picos de glicose vai estimular a insulina e a insulina vai chegar e vai falar assim, não vamos queimar gordura, não. Aí não vai adiantar nada fazer o cardiozinho aqui em jejum, tá? Então, você pega o café, nesse café, coloca ali canela, coloca ali, por exemplo, ou um TCM, ou óleo de coco mesmo, que é mais fácil de achar, né? Ou às vezes nem coloca, mas por fora come uma castanha, uma pasta de amendoim. Você acabou de fazer aqui um baita de um pré-treino com termogênico, com uma estratégia que estimula a queima de gordura e que vai destravar esse metabolismo. Olha que coisa simples, né, para você fazer, para você consumir antes do seu cardio, por exemplo, em jejum. E se esse cardio em jejum for de manhã, melhor ainda. Pensa, daí você vai ali para a esteira, corre. E eu acrescentaria aqui também um scoopzinho de whey protein, ou às vezes come ali um ovo, tá? Se você conseguir. Perfeito, uma combinação interessante para ser feita aqui, tá? Para estimular. Ai, acho que eu vou ter que ir no médico, sério mesmo. Então, nessa combinação, você vai estar estimulando seu metabolismo, acelerando ele,
controlando os níveis da insulina, porque você vai estar usando essa canela e tá fazendo um pré-treino ali mega interessante, que estimula você utilizar a gordura como fonte de energia, ou seja, queimar a gordurinha localizada, tá? Temos também a pimenta caiena. Ela é uma pimenta que tem essa ação para controlar esses níveis de insulina, é termogênica. Poderia colocar um pouquinho aqui também, né, se você adaptar, gostar, né? As castanhas, igual eu falei, porque as castanhas elas são fonte de gordura boa, é uma fonte de gordura que ajuda a controlar esses níveis de glicose, esses níveis da insulina, ou seja, acelerando, contribuindo para esse destravamento do metabolismo. O gengibre também tem esse poder, ele também auxilia nisso. Um carboidrato, a batata doce, por exemplo, ela ajuda nesse nível desse controle dessa glicose. E mais uma dica, se for a batata roxa, doce roxa, melhor ainda. Porque os alimentos que são roxos, então cebola roxa, batata doce roxa, uva, o alho, né? Esses alimentos tem outro também, berinjela. Esses alimentos com essa pigmentação roxa, eles têm um antioxidante poderosíssimos, que é as antocianinas. E elas auxiliam na modulação de genes, elas modulam a nossa genética ali, e elas fazem com que a gente consiga queimar mais gordura, porque elas ajudam na adaptação da cetose, ou seja, para a gente utilizar gordura como fonte de energia. Olha só, quem está acompanhando mais minhas lives já pegou, mas quem ainda não pegou. O que acontece? O nosso corpo, ele usa principalmente carboidrato como fonte de energia. Por isso que quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva, já parte de cara para uma low carb, para um jejum, e às vezes nem é low carb, né? Eu falo low carb, mas muitas vezes essa pessoa já vai tipo uma cetogênica, ela não faz uma estratégia, ela não faz um ciclo ali, né? Essa pessoa, às vezes, ela não tem resultado satisfatório, não mantém resultado, passa muito mal, tem dificuldade, porque ela não ensinou o corpo dela a usar gordura como fonte energética. Ela simplesmente foi lá, retirou o carboidrato, reduziu calorias, na expectativa do corpo começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Só que o seu corpo ainda não sabe disso. Ele usa carboidrato como fonte de energia, é o principal nutriente dele. A gordura ele vai usar em último caso, né? Por isso aqui, né, que ocorre a questão de perda de massa magra e a pessoa acaba travando ainda mais o metabolismo dela. Ela acaba tendo ainda mais dificuldade nesse emagrecimento. Então o metabolismo que já estava lento e parece que piorou, né? Porque ela não fez as estratégias, as combinações interessantes aqui para ela, tá? Então o que acontece? O seu corpo ele é acostumado a usar carboidrato. Então você precisa ensinar ele a usar gordura, porque aí ele vai consumir essa gordurinha aí que você tem localizada, que você vem acumulando aí por anos, né? Então, não basta simplesmente você começar já com uma low carb, um jejum, mas você tem que ter alimentos estratégicos para estimular isso. Então, esses alimentos que são roxos, né, de cor arroxeada, a batata doce roxa, né? Então você vai comer aquela casca junto, higieniza ela bem, tá? Cebola roxa, a berinjela, uva. Esses alimentos, eles têm antioxidantes, têm compostos bioativos ali que ajudam nessa adaptação, que estimulam essa adaptação. Olha que mágico, gente. Olha pra vocês verem, não é questão só de calorias, mas estratégias nessa alimentação, combinações inteligentes para você conseguir botar esse metabolismo para rodar e destravar ele, tá? Igual eu falei dessa batata doce, gente, o que acontece? Para comer ela com a casca. Faz a higienização dela bem direitinho, deixa ela de molho, com água clorida, ou água sanitária, que seja, né, que possa lavar os alimentos, ou o sanificante mesmo que a gente compra no supermercado, que é um preparado próprio também para higienização. Faz esse preparado, deixa ela de molho, e como a batata doce ela fica, né, enterrada, às vezes ela tem sujidades de terra, você dá uma lavada ali, tá? Com uma bucha, que você vai separar só para isso, né? Então nada de passar sabão, nada disso.
E depois você enxágua direitinho e cozinha ela junto com a casca. E consuma essa casca, ok? Porque aí você já tá pegando ainda mais esses benefícios desses alimentos. Outro fator também, para você ajudar a destravar esse metabolismo, comer proteínas. Gente, é impressionante, as pessoas focam no carboidrato, em ficar retirando carboidrato, tomando, né, às vezes chás, né, shakes, tomam remédios aí, por exemplo, né, caros, pensando nesse processo de emagrecer, mas é o simples, tá vendo? É a estratégia simples. Mas às vezes elas esquecem da proteína. Gente, a proteína, ela vai ter 3 pontos muito importantes aqui. Primeiro ponto, a proteína, ela vai te ajudar a preservar a sua musculatura, sua massa magra, ou seja, manter esse metabolismo acelerado, porque se você tem uma perda de massa magra, você tem uma redução do seu metabolismo. E é muito comum, ontem, né, na live de ontem eu falei muito sobre isso para vocês, é muito comum as pessoas iniciarem um processo de emagrecimento e elas acabarem reduzindo esse metabolismo aí, principalmente porque elas perdem essa massa magra. Então fica aquele emagrecimento, igual aquelas pessoas, principalmente quem perde peso muito rápido, né? Passou, sei lá, dentro de um mês a pessoa já perdeu uns 10, 15 quilos. Então ela tem aquele emagrecimento que ela fica flácida, ela fica parecendo até aquele aspecto de doente, sabe? É justamente isso, porque veio uma perda de massa magra junto. Então perder grandes quantidades de peso muito rápido pode ser prejudicial, porque às vezes ela não está fazendo a estratégia, né, certa e está perdendo massa magra junto, ok? Então esse é o problema da perda de peso rápido, porque ela pode ser um sinal de que você está perdendo ali não só gordura e não só água, mas também massa magra, e isso vai contribuir para a redução desse metabolismo. Aí o seu, né, corpo vai ficar ali, meu Deus do céu, essa pessoa tá morrendo, né? Porque eu tô tendo que usar músculo para virar energia para ela, para virar comida. Então, vamos reduzir esse metabolismo, vamos estocar o máximo que der. Aí a pessoa passou um mês ali suando, né, pelejando para perder peso, perdeu, só que ela perdeu massa magra junto. E aí no próximo mês, a hora que ela dá uma desleixadazinha, ela acaba reganhando aquele peso muito rápido e às vezes até mais peso do que ela tinha, né? Então, às vezes, se ela pesava, sei lá, 70 quilos, ela vai para uns 75, fácil, tá? Justamente porque ela tá deixando esse metabolismo dela doidão. Porque ele pensa assim, uai, essa pessoa tá louca, né? Tá querendo se matar, né? Então, porque teve essa perda aí de massa magra. Então, a proteína, gente, é muito importante pra gente preservar essa massa magra. Essa proteína vai dar saciedade. Então, ali é uma estratégia excelente para quem tem muita fome, né? A proteína, ela ajuda nessa sensação de estar mais cheio, de estar mais saciado, ok? Então, se você tá mais cheio, mais saciado, você evita de ficar beliscando, por exemplo, comer a mais do que deveria, tá? E a proteína, ela acelera o metabolismo porque ela precisa de mais calorias para ela ser digerida. Então, durante a digestão, então tudo que a gente come, né, isso precisa ser digerido. Então, se você comeu agora uma maçã, para essa maçã virar cocô, ela gastou energia. Seu corpo gastou energia para fazer isso, tá? Então, a proteína é um dos alimentos que mais gastam energia para ter essa transformação, ok? Então, a proteína, gente, ela vai ser assim, ela é perfeita para a gente conseguir acelerar o nosso metabolismo. E a gente tem duas fontes, né? Principais fontes que são de origem vegetal e de origem animal. Então, de origem vegetal, arroz, feijão tem, né? Ervilha tem. De origem animal, a gente vai ter ali leite, derivados, possuem a carne mesmo, né? Carne de boi, porco, peixe, frango, ovos, né? Tudo isso aí é fonte de proteína. Inclusive a de origem animal, a gente consegue aproveitar ela melhor. Ela tem uma biodisponibilidade melhor. É como se a gente comesse, por exemplo, aqui. Isso aqui é uma proteína vegetal, né? A gente comeu um tanto assim,
A gente só consegue aproveitar a metade, o restante como se fosse jogado fora, tá? Agora, na animal, a gente já consegue aproveitar esse tanto aqui. A gente perde menos, a gente consegue absorver maior quantidade dela, tá? Então, a proteína é muito importante para a gente dar essa acelerada no metabolismo e, consequentemente, também queimar aquela gordurinha localizada. Porque muitas vezes a gente tem aquela gordurinha localizada que não está saindo, é porque a gente precisa acelerar ainda mais esse metabolismo, a gente precisa incentivar esse metabolismo, botar ele para rodar, botar ele para funcionar. Então, tanto aquelas pessoas que ficam estagnadas na perda de peso, não conseguem perder mais, ou aquelas que vai e volta, perde peso, reganha peso, perde peso, reganha peso, para elas, esses pontos, elas precisam ter essa acelerada a mais, precisa fazer esse metabolismo gastar mais. E quando a gente só reduz, a gente está ensinando outra coisa, a gente está estagnando esse processo. E quesito da proteína. Oi, Magda, boa noite! Não, há quanto tempo! Quanto tempo, lindona? Tô falando aqui sobre metabolismo. Depois você pega, vou deixar salva, né? Se Deus quiser, vai ficar salva. Depois você assiste desde o início, bem interessante. Então, gente, quesito dessa proteína, ontem eu falei mais a fundo, mas como que funciona esse consumo? Uma dica básica para vocês. Essa proteína, ela tem que ser dividida ao longo do nosso dia, o consumo dela. Porque o que na maioria das vezes a gente faz? Muitas vezes a gente só tem 2 refeições com boas quantidades de proteína e proteínas boas, tá, gente? Proteínas de boa qualidade, que é geralmente almoço e jantar. Porque às vezes no almoço a gente comeu, né, uma carne de boi e de noite um pedaço de peito de frango, por exemplo, tá? Foram proteínas boas. Então, o que acontece? Você precisa ter mais dois momentos do dia com proteínas. Café da manhã e um café da tarde, tá? Para ela ficar fracionada ao longo do dia. Isso ajuda, estimula nessa aceleração. Principalmente, gente, no período da manhã. Porque no período da manhã, pensa aqui no café da manhã. Você veio o quê? De um momento de, vamos dizer, eu não queria falar, mas tipo assim, lentidão, né? Porque quando você dorme, é repouso, essa é a palavra que eu queria usar. Porque quando você está dormindo, você está no momento de repouso. Então, o seu corpo, ele ainda tá gastando energia, mas está mais reduzido. Porque você está dormindo, você não está se movimentando. Então, você está tendo um gasto energético em repouso, que a gente fala, tá? Então, quando você acorda, né, daquela lentidão, né? Seu metabolismo estava parado, então ele vai começar a acelerar novamente. Então, por isso que vem até aquelas dicas que eu dou, né? Da água em jejum de manhã, usar um shot de manhã, tá? Então, aqui também usar proteínas de manhã, para você já botar ele, como se pegasse ele e desse uma chacoalhada nele, falar assim, meu filho, ó, acorda pra vida, vamos movimentar, vamos acelerar, certo? Então, essa proteína logo de manhã, ela vai ser bem interessante para isso. Então, a gente tem aí ovos, né, que pode ser consumido. Quem não gosta muito dessa vibe maromba, né, vamos dizer assim, ovo, frango, né, pode utilizar whey, pode utilizar queijo Minas, tá? Uma fatia de pão integral. Utilizar, né, a castanha que eu comentei, né, como regulador ali da insulina também, porque elas também têm uma dosagemzinha de proteína. Semente de chia, por exemplo, tem uma dosagemzinha de proteína. Então, você faz essa combinação para ser utilizada aqui nesse café da manhã, que já vai dar essa estimulada aí. Então, você já vai estar conseguindo ter proteínas ao longo ali desse dia, para estar acelerando esse metabolismo, para evitar essa perda de massa magra e também ao mesmo tempo manter a sua saciedade. Olha para você ver, tudo de bom. E é o que? Uma coisa simples, né? Então, até agora, das dicas que eu dei para vocês para, né, acelerar esse metabolismo, para destravar esse metabolismo, não tem nada falando de redução de calorias. É só combinações inteligentes dos alimentos. E tem também, gente, uma coisa até que me perguntam muito, que é o quesito de termogênicos para acelerar o metabolismo. Então, o que pega aqui? Sendo bem sincera para vocês, os termogênicos,
podem auxiliar e auxiliam, né, nesse processo, mas não adianta você usar termogênico se você não faz esses outros passos. Se você não treina, por exemplo, porque você vai estar jogando dinheiro fora. Porque geralmente um termogênico, igual aquele café super coffee lá, né? É caríssimo, né? É caro. É uma composição interessante? É. Mas se você não faz o seu treino, não está fazendo o seu cardio, se você não está usando essas estratégias para controlar a insulina, não está comendo proteínas, não vai adiantar você utilizar. E você consegue, através da alimentação, ter efeitos ali parecidos com dos termogênicos. Esse café que eu citei para vocês é um baita de um termogênico. Por quê? Um dos principais termogênicos que a gente tem, que tem mais estudos, mais comprovação, que são eficazes e que realmente ajudam na aceleração do metabolismo, é a cafeína. E a cafeína vem de quem? Do café. Então, por isso que o café não é mais grosso, não, é mais forte, né? Não é sem ser que café ralo. Ele vai ter esse papel aí de termogênico, né? Porque ele tem mais cafeína concentrada nele, tá? Então, não necessariamente você precisa ir para essa vibe, mas vamos supor, eu faço meu treino no período da tarde. Olha só para vocês verem um exemplo que seria interessante comprar um termogênico para utilizar. Eu faço meu treino na parte da tarde, sei lá, 5 horas da tarde é o seu treino. Só que durante o dia você já trabalhou, você já se desgastou. Então, a hora que chega 4 horas, você é aquela pessoa que tem aqui a tendência a dar um sono, bate o cansaço, igual agora. Eu já tô batendo cansaço já em mim, né? Porque já é quase, né? Já é 9h30, nossa senhora. Então, ali, a hora que bate esse cansaço, se for para me treinar agora, eu não consegui dar um bom desempenho. Porque eu tô sonolenta, vou começar a abrir boca. Então, nesse caso, lá pelas 4 horas, você utilizar um termogênico é bem interessante, é muito interessante. Porque você vai tomar esse termogênico, ele vai te deixar em estado de alerta, ele vai, né, te alertar. E aí, a hora que chegar o seu treino, você vai conseguir dar intensidade nele. Você vai conseguir fazer um treino ali com mais intensidade, levantando ali, às vezes, fazendo mais repetições, correndo mais na esteira, né? Porque você tomou esse termogênicozinho. Então, aqui é um momento muito interessante da gente utilizar. Você pode fazer esse café da Nutri que a Nutri ensinou, ou você pode até mesmo comprar um termogênico, porque às vezes para você é mais prático. Às vezes você fica o dia inteiro na rua, então até chegar em casa, preparar café e tal. Tudo bem, tá? Poderia ser utilizado. Aí só presta atenção porque é bem interessante aqui como tem cafeína ali, ok? Se tiver cafeína, é bem legal para ser usado aí como esse pré-treino. Mas aí, gente, tem que tacar pau na máquina, né? Tem que pegar, ir para esse treino e treinar pesado mesmo para fazer valer a pena. Porque o intuito desse termogênico foi realmente te tirar desse cansaço, dessa sonolência e te dar um ânimo para você conseguir treinar melhor. E se você treina bastante, se você gasta energia ali naquele treino, você automaticamente está acelerando esse metabolismo seu, tá? E outro ponto muito importante também, gente, para essa questão do metabolismo, é a gente respeitar o nosso ciclo circadiano, ou seja, respeitar o funcionamento do nosso reloginho biológico, funcionamento normal do nosso corpo. Então, tentar dormir no horário que você vem o sono ali, igual da noite. Às vezes a gente luta muito contra o sono. Horário de dormir, tentar evitar luzes, telefone, deitar, relaxar, para você conseguir dormir bem ali, tá? Você também evitar comer muitas refeições pesadas no período da noite, madrugada, né? Porque esse excesso aí desajusta o seu ciclo circadiano. E se o seu ciclo circadiano está desajustado, o que acontece? Você está com o metabolismo desequilibrado, tá? Então, a gente precisa estar com esse reloginho biológico funcionando bem. Inclusive, gente, aquelas pessoas que trabalham à noite, né? Que por exemplo, um dia tá de noite, um dia tá de dia, eu trabalho só à noite.
essas pessoas, elas têm esse ciclo circadiano desajustado e elas tendem a ter dificuldade em perder peso. E, inclusive, tem a tendência de ganhar mais gordura, tá? Então, para essas pessoas, elas têm que evitar o máximo possível de comer muito à noite, e quando for comer, tem que ser uma alimentação bem estratégica para evitar ter pico de glicose, para evitar o estímulo da insulina, tá? Porque à noite, o nosso corpo ele foi feito para dormir à noite, né? Eu sei que é difícil para algumas pessoas pela rotina, quem trabalha de noite, principalmente como que faz, né? Larga o emprego, né? Mas então tem que pegar dessas estratégias, tá? Para quem não faz treino, só caminhada, esses passos funcionam? Vão ajudar sim, tá? Porque são vários passos que você vão fazer. Se tem um treino, é mais potencializado, tá? Então ali, se você consegue pôr tudo em prática, perfeito. Mas se não consegue, faz o máximo que você conseguir, tá? Que é aquela questão, não adianta a gente também querer abraçar tudo, fazer tudo e depois a gente não ter constância, não dar continuidade aí, tá? A caminhada, gente, ela é um cardio, ela é um exemplo de cardio que a gente faz, ok? Só que ela tem as intensidades. Se é uma caminhada andando devagarzinho, ela é mais leve. Se você aumenta a passada, é mais rápido. Se você caminha 1 minuto, corre 1 minuto, caminha 1 minuto, você está fazendo um HIIT, que é o que eu expliquei mais no início, que é aquela acelerada aí no metabolismo, que potencializa ainda mais a queima de gordura e aceleração do metabolismo, tá? Mas contribui sim, é muito importante. E essa questão de treino, gente, é muito legal olhar com um profissional da área que é especializado, porque ele vai montar, vai, né, te ajustar num treino mais indicado para você. Tem pessoas, por exemplo, que não podem, né? Não podem fazer, quem tem problema, por exemplo, cardíaco, de coração, não pode, às vezes, fazer um HIIT. Ela não pode correr numa esteira, né? Quem é na gestação mesmo, quando a gente está entrando para o 7º mês, a gente também não deve fazer uma corrida, por exemplo. Principalmente se você não tem uma flexibilidade metabólica. O que é isso? Se você não é acostumado. Então, vamos supor aqui um exemplo só para vocês verem, gente. Eu não sou acostumada a correr maratona, né? Faço cardio, mas não é aquele cardio, né? Assim, né? Não é um maratonista. Se eu amanhã levantar e for correr, né, 1 quilômetro, ó, pra você ver, pouquinha coisa, nem é 5 quilômetros, 1 quilômetro correr sem parar, eu não dou conta. Eu vou passar mal, aquilo ali, perigoso até infartar. Porque eu não tenho flexibilidade metabólica para isso. Meu corpo não está preparado para isso. Então, o certo é o quê? Eu ensinar o meu corpo. Então, em relação ao treino, a gente também ensina o nosso corpo. Em relação à alimentação, a gente ensina e ao treino também. Porque o nosso corpo, ele tem que desenvolver uma flexibilidade metabólica. Ou seja, ele tem que se adaptar àquela situação. Então, uma pessoa, igual eu falei com vocês, que é sedentária, come só alimentos industrializados, excesso de doce, excesso de açúcar, fica sem dormir, não dorme bem. Essa pessoa, ela tá toda bagunçada metabolicamente, ela tá toda travada, o metabolismo dela tá todo bagunçado, tá? Eu lembrei de um negócio falar aqui com vocês, porque às vezes a gente conhece uma pessoa que é assim, né? Aquela pessoa que tipo assim, como se diz? Come demais, né? E não é questão de comer em volume, mas come assim, muita pizza, muito hambúrguer, bebe muita coca, não treina, não faz nada e tem aquele corpo dos sonhos, né? Só que essa pessoa, muitas vezes, tá? Um caso muito esporádico, ela é abençoada dos deuses da genética. Mas esse abençoamento dos deuses aí não dura muito tempo. Por quê, gente? Hora que a casinha ali dos 30 começa a chegar, dos 40 bate na porta, é como se essa pessoa colhesse tudo aquilo de uma vez. Porque o corpo dela chega um momento que ele não dá conta mais. É igual às vezes, né, a gente mesmo. Eu, por exemplo, até a minha infância, adolescência, não tinha uma alimentação muito assim, né, controlada, né, comia doces e por aí vai. Quando eu cheguei, né, na idade ali, nem foi 30, né, nos 25, a conta chegou.
Por quê? Já tinha questão da genética, mas pelo fato de mais nova não ter tido tanto controle, período da faculdade mesmo, a alimentação foi toda desequilibrada, toda errada. Quando eu fiz ali meus 25, a conta chegou. Inclusive hoje, se eu ficar um pouquinho de tempo, um mês, sem ter uma alimentação equilibrada, equilibrada que eu falo no sentido de ter mais frutas, mais verduras, fibras, né? Ficar comendo muito doce todo dia. Às vezes pode estar até a alimentação mais ou menos ali, com mais fruta e tal. Mas se eu comer mais doces, né? Todos os dias comer doces, e fazer um exame de glicose, a minha glicose dá alta. Por quê? Porque eu colho, né, um que eu plantei lá atrás. Então, nosso corpo, ele chega um momento que a conta chega. Então, por mais ali que você vê aquela pessoa que come de tudo e tal, quando ela chegar na casinha dos 30, 40, principalmente, se for mulher e vier menopausa junto, a conta chega. Aí é quando a pessoa vem e fala assim, meu metabolismo é lento, né? A idade. Não é só a questão da idade, mas muitas vezes ela tá colhendo ali resultados, né? Do que ela plantou, ok? Então isso aí depois vem, a cobrança vem pra gente, tá? Eu gosto de comentar isso porque às vezes a gente fica revoltada pensando assim, a pessoa come, a pessoa não treina e ela não engorda uma grama. Mas isso vai vir, tá? Porque o nosso corpo, ele tem essa flexibilidade metabólica, só que chega uma hora, se você não trabalha ela vai vir à conta, o seu corpo não vai aguentar mais aquilo, tá? A gente não foi feito para ter esses excessos, a gente foi feito para ter um equilíbrio. Então chega uma hora ali que você não vai, né? Você vai colher aquele resultado. Então é isso que acontece nesse processo, certo? Então é isso, gente. Já é 9h30, então todo mundo precisa dormir, porque a gente precisa o quê? Ajustar o nosso ciclo circadiano. É durante o sono que a gente ativa hormônios queimadores de gordura, né? Que a gente faz um detox, uma faxina para eliminar todas as toxinas e acordarmos belíssimas ali no próximo dia, não é verdade? Então deixar vocês dormirem e é isso, gente. Aqui eu dei dicas que são simples e é isso mesmo, não tem fórmula mágica, não tenho um milagre, é coisas básicas que vão ser, né, que vão ajudar. E a constância nesse básico. Então, ali o treino, utilizar essas estratégias de alimentos que vão controlar os níveis de insulina, né, do carboidrato no corpo, o consumo de proteínas, termogênicos, se for, né, naquele caso específico, para te ajudar a ter mais intensidade no seu treino, controlar esse ciclo circadiano, tá? Então, esse é o básico que vai funcionar. Então, você pondo constância nisso aí, acabou. O resultado vai vir, pode ter certeza, né? E de acordo com o que a Nutri já vem falando aqui para vocês, explicando, né, pondo em prática aí, vocês vão conseguir ter resultados bons nesse processo aí de queima de gordura, principalmente essa gordura localizada, que é a mais chata de sair, tá? Porque o que acontece, gente? Quando a gente começa um processo de perda de peso, a gente tem um certo momento que a gente perde mais facilmente, mas depois é mais travado, que é essa gordurinha localizada aí, né? Que fica incomodando a gente mais. E ela justamente fica travada porque ali seu corpo, ele não quer perder peso, ele não quer emagrecer. Então, uma das estratégias mais interessantes para essa perda é você estimular, né? Você regular esse metabolismo para ele funcionar bem e fazer estratégias para acelerar esse metabolismo, que é o que a gente viu aqui hoje, tá? Então é isso, gente. Amanhã, eu acho que eu tinha anotado que eu queria comentar com vocês, uma live que a gente podia fazer. Mas depois a gente vê, né? Amanhã é um novo dia, amanhã a gente decide na hora o que a gente vai vir falar. Se alguém tiver alguma sugestão de tema que queira saber, eu falo também, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Tchau, Eli. Tchau, Paloma. Magda, tchauzinho. Roseli, que tá sempre presente aí também. A Shirley. Boa noite pra vocês, meninas. E vão colocando em prática. E quem tiver botando alguma dica da Nutri em prática, posta e marca a Nutri, tá? Pra Nutri ver como é que tá indo.
Tiver alguma dúvida também, manda pra mim, tá bom? Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo, tá, gente? Beijo pra vocês e até mais!